Olá, eu sou Zé Anésio Reis dos Afetos e nós estamos aqui hoje nesse vídeo tentando inaugurar um novo formato, experimentar uma nova metodologia para alguns dos nossos vídeos aí do canal. Vamos ver se esse formato funciona. E basicamente a gente faz um X. Eu vou pegar 4 temas aparentemente aleatórios, mas que por algum motivo eu escolhi trazer juntos no mesmo vídeo, e o vídeo vai ficar aqui no centro desses 4 temas que estão formando um X ao redor dele. É uma metodologia estética, ok? Porque a gente está fazendo um raio-x. Os 4 temas de hoje, dessa nossa experimentação de um formato que ainda nem tem nome, vão ser raio-x dos afetos, porque eu estou experimentando um negócio novo, voltando com o canal depois de um longo hiato. Depois disso nós vamos falar de música pop versus música experimental. Depois vamos falar de buraco nas calçadas. E depois nós vamos falar de sexo, ok? Então vamos lá. Sobre o raio-x dos afetos, a primeira coisa a dizer é que o canal está de volta produzindo vídeos na medida do possível. Eu espero que agora com uma frequência ainda melhor do que antes desse ato. É a primeira vez que eu gravo vídeo na minha casa nova. E muitas coisas positivas e negativas, mas vou falar assim, muitas coisas positivas, né, contribuíram para esse ato. Estou numa casa nova. Todos os vídeos do canal que tem aqui, do episódio 45 para trás, foram gravados na casa onde eu morava quando criei o canal, no Jardim Simos. E a gente está num bairro meio próximo aqui em Sorocaba, próximo do Simos, que é o Jardim Americana. E esse é o primeiro vídeo nessa casa nova. Na verdade, eu já gravei um outro vídeo aqui pro canal. Futuramente eu vou falar sobre os motivos das tentativas frustradas de retomar com o canal antes. Mas esse período foi um período que eu precisei muito dedicar minha energia a algumas coisas, tirar minha energia de algumas coisas. E por mais que não fosse isso que eu queria, eu precisei tirar essa energia do canal. Mas eu quero resgatar lá aquele vídeo fundacional, o episódio 0, o episódio piloto, quando eu falo um pouco sobre o que é o raio-x dos afetos. Então, por isso, esse é um dos 4 temas aqui. O raio-x dos afetos, ele é, na verdade, um blog audiovisual. E ele é um blog com uma finalidade, digamos assim, uma finalidade teórico-prática, de pesquisa. O objetivo é colocar alguns assuntos em pauta para que as pessoas interajam com eles, reajam com eles, e a partir disso a gente possa ir construindo conhecimentos comuns, conhecimentos coletivos em torno dessa figura do blog, nesse caso de um vlog, né, ou de um canal de YouTube, vamos chamar assim, e coordenado, no caso, pelo youtuber José Anésio. Então, essa é a ideia do Raio-X dos Afetos no YouTube. E tem também o blog raioxdosafetos.blogspot.com. A ideia também é essa, colocar algumas contribuições em texto que as pessoas possam comentar, possam reagir com perguntas ou com comentários, trazer elementos para que eu possa, por exemplo, publicar outros textos, publicar outros vídeos e assim vai. Outros tweets no Twitter, outras fotos no Instagram, outras publicações no Facebook e assim vai. A ideia é que o Raio-X dos Afetos exista mais enquanto uma coisa só em todos os campos. Essa volta para o YouTube também vai demarcar uma mudança de postura nas redes sociais do Raio-X dos Afetos. Eu vou separar elas um pouco mais de um uso pessoal, que eu vinha fazendo, por exemplo, no caso do Twitter. Mas o centro aqui, que nos últimos tempos vinha sendo o canal do YouTube, a ideia é que ele passe a ser um centro duplo. O canal no YouTube e o blogspot.com precisam estar aqui em pé de igualdade. Obviamente que o YouTube exige um pouco mais. E esse formato aqui é um formato talvez não tenha muita edição, porque eu quero começar a fazer mais alguns vídeos com edição, o caminho do canal está indo para esse sentido. E aqui é basicamente isso. Então eu tenho 4 temas, o vídeo está no centro deles, eu formo um X entre esses 4 temas, e esses temas vão ser sempre apresentados na forma de comentários ou na forma de perguntas. No caso específico, às vezes comentários com perguntas, né? No caso aqui do Raio-X dos Afetos, esse primeiro tema, eu estou fazendo mais um comentário sobre o assunto, fazendo um repasse de algumas coisas, falando de uma forma muito confusa para as pessoas entenderem um pouco. Quem tiver dúvida, manda pergunta, mas queria mais deixar esse comentário sobre o Raio-X dos Afetos para a gente ir para o segundo ponto,
que no caso é para música pop experimental. Aqui é mais uma pergunta. Eu quero fazer um comentário e deixar uma pergunta para vocês e queria que vocês comentassem o que vocês acham sobre isso que eu vou falar agora. Vejam bem qual é o meu raciocínio, qual é o meu pensamento. Pensem assim, a música pop, ela, para funcionar como música pop, ela precisa necessariamente ser música de massas, falar com muita gente, e para isso, não sei se eu estou errado, quem entende do assunto aí, quem estuda o pop, a questão da cultura pop, me corrija se eu estiver errado. Mas para isso, essa música precisa se enquadrar num certo padrão de estrutura de canção, produto mercadológico. Enquanto a música experimental, para ser experimental, ela precisa experimentar, ou seja, pisar em terrenos que a música tradicional, não só a música pop, mas o que geralmente as pessoas fazem como música, não costuma pisar. Então o experimental pisa em terrenos que o resto da música, digamos assim, pisa pouco. Ela experimenta terrenos que são estranhos para aquilo que está sendo feito. Não sei se está fazendo sentido essa analogia. Mas a música experimental, ela precisa fugir de formas. E a música pop precisa fugir de formas. Nossa, eu falei meio embolado, né? A música experimental, ela precisa fugir de formas. E a música pop, ela precisa caber em formas. Faz sentido isso que eu estou falando? Eu quero fazer um adendo para isso, para continuar essa pergunta. Vamos pensar assim. A música experimental, ela... Eu vou começar pela música pop. A música pop, ela pode ter um caráter experimental que caiba dentro do pop. Ela não pode deixar de ser pop, mesmo que ela se aventure em experimentações, ela tem que fazer experimentações dentro do molde do pop e, portanto, de alguma forma do convencional, do que seria anti-experimental, não sei. Mas assim, vamos pensar, ela pode experimentar dentro do pop, condicionada ao pop, enquanto é possível também, vamos pensar assim, o oposto disso, uma música experimental que se aventure no pop, que digamos assim, que tenha elementos do pop, que module o pop de várias maneiras. Nem consegui imaginar tudo aqui agora, é mais uma pergunta do que uma afirmação, né? Então, a música experimental, ela pode de várias maneiras fazer ali flertes com o pop, mas ela tem que fazer isso necessariamente dentro das exigências do que é experimental, do que é a música experimental. Faz sentido isso que eu estou falando? Eu estou fazendo esse comentário. Eu queria que quem se interessou por esse segundo tema, música pop versus música experimental, também deixasse comentários e perguntas para esse meu comentário / pergunta. E a gente vai para o terceiro tema, que é buraco nas calçadas. Eu queria falar disso porque hoje eu precisei furar a quarentena. Fui fazer compras, andava numa calçada e fui castigado por furar a quarentena. Pisei num buraco e tô com o pé torcido. E às vezes isso me deixa um pouco revoltado. A gente já está em 2020, a gente já está no século 21, a gente não tem condição de urbanizar com qualidade as nossas calçadas para pedestres andarem. Então aqui eu queria falar um pouco sobre essa coisa do projeto de cidade e de como o fato de nós, cidadãos, sermos destituídos do direito de gerir as nossas próprias vidas e, portanto, de gerir a nossa cidade. Estamos em ano de eleição para prefeito e vereador, né? Mas assim, por exemplo, aqui em Sorocaba, eu não voto porque meu título é do Espírito Santo, não transferi para cá. Mas vamos pensar assim, eu estou em ano eleitoral, é um momento em que democraticamente eu escolho os gestores do estado do município, no caso da cidade de Sorocaba, no meu caso da cidade da Serra, mas por estar em Sorocaba, não sei se eu vou conseguir votar, ainda mais no meio de uma pandemia, mas a gente vai escolher, seja na Serra, seja em Sorocaba, seja onde for no Brasil, nós vamos escolher os gestores da nossa cidade, do executivo, do legislativo, e isso é mais uma vez a gente transferindo para alguém o poder de decidir, para que a gente não tenha o poder de decisão direta.
por exemplo, sobre os cuidados com os buracos na calçada. E vejam bem, a calçada ela é de responsabilidade do proprietário do terreno. Até onde eu sei, é assim na legislação brasileira. Era assim no Espírito Santo, eu acho que é assim no Brasil inteiro, acredito que aqui em Sorocaba também. Mas se tem um buraco na calçada, a prefeitura tem que fiscalizar e exigir do dono daquele terreno que a calçada em frente ao terreno, que é de responsabilidade dele, esteja bem. As ruas são de responsabilidade da prefeitura. Eu pisei num buraco numa calçada, mas numa calçada de uma escola. Eu, inclusive, estava olhando as reproduções de quadros de artistas que os alunos fizeram no muro da escola na hora que eu pisei nesse buraco, quando eu senti meu corpo caindo, né? E tô agora com o pé lascado, não pode falar palavrão aqui, né? Que eu ia dizer que eu tô com o pé fudido. Mas eu queria trazer essa reflexão de como a gente continua não tendo poder sobre a cidade e que, portanto, não importa o quanto a ciência evolua, a gente continua pisando em buracos nas calçadas das nossas cidades. A gente não tem nem ciência, digamos assim, ciência no campo da construção civil e campos afins que garanta que não tem buraco nas calçadas das cidades brasileiras, e a gente não tem nem ciência humana, ciência de gestão, ciência política eficiente o suficiente para fazer esse país se tornar de fato democrático, para que as pessoas consigam, por exemplo, identificar buracos nas calçadas e agir sobre os atores certos para que as soluções para esses problemas sejam tomadas e para que a gente, por exemplo, não tenha mais buraco nas calçadas. Obviamente a cidade planejada resolveria esse problema, mas isso aí é assunto para um outro tema, num outro vídeo desse formato aqui que eu não sei exatamente qual é o nome. A gente vai ter um dos 4 temas, vai ser mais uma vez sobre a questão da democracia real. Já tem outros vídeos sobre isso aqui no canal, se vocês procurarem. Eu vou ver se eu consigo deixar o link de todos que eu lembrar que tratam do tema aqui embaixo, para quem quiser ver um pouco mais sobre o assunto da democracia real, que atravessa o assunto do buraco nas calçadas aqui. Procura aí nos links aí de baixo. Eu vou para o último assunto, que é o assunto que eu mais gosto, gosto mais do que Raio-X dos Afetos, gosto mais do que música pop e música experimental juntos, e muito mais do que o buraco na calçada, que é sexo. Eu gosto de sexo, gente, e eu não tô falando aqui, não que eu não goste no sentido de gostar de fazer, mas eu fiz a brincadeira nesse sentido, mas eu quero, nesse momento aqui, fazer uma defesa do sexo e da sua importância para a humanidade. Queria que você que está assistindo esse vídeo falasse qual é a sua impressão sobre o sexo e a sua importância para a humanidade, ou seu perigo para a humanidade, para quem acha que é um perigo, que é um problema. Eu quero que você coloque a sua opinião aqui embaixo. É uma pergunta, mas é um comentário, então eu quero deixar essa declaração. Acho que quem me conhece assim, da psicologia sabe do meu encanto pela obra do Wilhelm Reich, pela psicologia corporal que ele desenvolve e pelo que outros teóricos corporais desenvolveram depois, principalmente aqueles que deram enfoque no aspecto político do corpo, assim como o Reich deu. Quem quiser saber mais sobre o assunto, eu vou deixar o nome do Reich aqui embaixo. Assim como já falei dele em outro, vou deixar também aquele vídeo, o link para aquele vídeo em que eu li um trecho do prefácio do Função do Orgasmo, até para as pessoas verem que no livro sobre orgasmo ele vai falar sobre tradição e juventude, e entenderem como na psicologia desse cara, que é uma psicologia corporal, e depois passa a ser muito mais do que apenas uma psicologia corporal, como que na psicologia desse cara o aspecto político está presente de uma forma muito interessante, a visão de sociedade dele, a visão de uma psicologia política está muito presente. E o Reich, eu acho que ele ajuda a gente a... Claro, a gente tem que ler com muitos cuidados. É muito fácil a gente cair num moralismo no século XXI utilizando o Reich. E também é muito fácil a gente perder o rumo das coisas para um libertarianismo que perca a mão de fato, também utilizando o Reich. Então, é uma faca de infinitos gumes. Pela potência do pensamento do cara lá na época, eu acho que é muito útil para a gente hoje. O Reich, acho que ajuda um pouco a gente a pensar a centralidade do sexo. Ele fala, né, que o que ele chama de amor, trabalho e conhecimento são as fontes da nossa vida, e ele defende que sejam também os
centros orientadores, as bússolas de nossas vidas, né? O pensamento do Reich é de que o que ele chama de amor, que é, na verdade, a vida sexual, que ele defende lá na perspectiva dele que deve ser uma vida amorosa, e ele usa, né, o conceito de eros, porque o sexo e a sexualidade para ele que tem a ver com esse aspecto de atração e de afirmação da vida. Então ele entende o sexo muito nesse aspecto e vai trazer a sexualidade. Então aqui eu tô falando de sexo, mas estou trazendo o conceito de sexualidade, que é diferente de sexo, ok? A sexualidade e o sexo estão, sim, presentes no pensamento do Reich como um dos 3 pilares que dão origem à energia que move a nossa vida e que estão alienados do outro papel que ele acha que, quando esses 2 papéis são atuados juntos, a coisa fica mais saudável, que é o papel de governar as nossas vidas. Então ele vai dizer, o trabalho alienado na sociedade capitalista não governa as nossas vidas. Nós somos governados pela alienação do trabalho, né? Mas o trabalho não governa nossas vidas, porque é o capital que governa nossas vidas, alienando o trabalho. E o conhecimento, e ele vai, né, trazer, lembrando que, né, o cara é um psicanalista, então ele está muito preocupado com aquilo que a gente conhece e com o que a gente não conhece, mas ele vai ter essa preocupação de uma outra forma, uma forma muito louca, que eu acho que se diferencia da forma do Freud. Acho que a gente pode falar sobre isso um pouco mais nos outros vídeos, mas eu queria concluir esse 4º tema, que é o tema do sexo, dizendo o seguinte: eu acho que o sexo deve governar as nossas vidas. E eu queria que vocês comentassem também sobre isso aqui embaixo, para ajudar no pensamento aí desse formato novo, um formato que a gente está experimentando. Então, que vocês digam assim, ah, não, de fato, nesse sentido, deu uma travada aqui na tela. Concordo contigo nesse sentido, acho que realmente o sexo deve governar a nossa visão. Então, não, você falou um absurdo, não entendi nada que você falou naquele vídeo, como assim? Por favor, comenta aqui embaixo pra gente continuar sobre esses assuntos. Eu quero que você comente sobre Raio-X dos Afetos, sobre música pop e música experimental, sobre buracos nas calçadas e sobre sexo. A gente continua essa conversa aí nos próximos vídeos. E lá no blog escrito e nas redes sociais, você pode seguir no Twitter, no Instagram, no Facebook. Vou fazer um perfil do Raio-X dos Afetos no LinkedIn para a gente ter contatos profissionais. Vou fazer um perfil do Raio-X dos Afetos lá no... Como é que chama aquela rede social? TikTok, eu nem sei como funciona. Sei lá, no Tinder. Não sei. Vou fazer perfil em tudo quanto é canto pra gente se falar. Eu quero que vocês vão em todas essas redes. Hoje, as que existem são aqui no YouTube, lá no Facebook, no Twitter, no Instagram e o raioxdosafetos.blogspot.com. Que você comente sobre esse assunto. Isso aqui vai virar texto em todos esses espaços e a gente vai fazer. Se você tiver uma sugestão de nome para esse formato ou de melhorias nesse formato, comentem aí sobre o tópico do Raio-X dos Afetos e a gente se encontra nas próximas. Beijinhos de maracujá.